E se o cristianismo nunca tivesse sido pensado como uma história concluída? E se o livro que conta a história da igreja primitiva terminasse, e de propósito, sem um final? Porque a missão ainda está em andamento? O livro de Atos não fala apenas do que aconteceu depois de Jesus, ele fala do que acontece quando o reino de Deus colide com o mundo. Qual é o mundo por trás de Atos? Atos foi escrito por Lucas como o segundo volume do seu evangelho. O evangelho de Lucas conta o que Jesus começou a fazer e a ensinar, e então Atos conta o que Jesus continua fazendo agora por meio do Espírito Santo e da igreja. A história se desenrola dentro do Império Romano, sob poder imperial, diversidade cultural e uma tensão constante entre a tradição judaica e a expansão dos gentios dentro do movimento de Jesus. Lucas estrutura Atos em torno das palavras de Jesus no primeiro capítulo. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria e até os confins da terra. Esse versículo não é apenas um texto bíblico que deve ser memorizado, é o esboço de todo o livro. E aqui estão 3 grandes insights que você precisa entender sobre Atos. Primeiro insight: Atos é sobre o reino de Deus, não apenas sobre a igreja. Atos costuma ser tratado como um livro sobre crescimento de igreja, eu sei, ou modelos de liderança, eu sei disso, ou até avivamento espiritual, tudo bem, mas Lucas deixa claro, e bem claro, o assunto sobre que ele realmente está tratando. O primeiro capítulo abre com Jesus ensinando sobre o reino de Deus. E o último capítulo termina com Paulo fazendo exatamente a mesma coisa, proclamando o reino de Deus, com ousadia e sem impedimento. A igreja não substitui o reino, a igreja anuncia, a igreja encarna o reino. Cada milagre, cada sermão, cada ato de coragem aponta para uma afirmação central: Jesus é rei e César não é. Por isso, Atos é politicamente perigoso, socialmente provocativo, espiritualmente explosivo. Os primeiros cristãos não estão apenas formando um grupo religioso, eles estão vivendo como cidadãos de um outro reino dentro do mundo romano. Segundo insight, o Espírito Santo é o personagem principal do livro. Isso é importante, tá bom? Embora o livro seja às vezes chamado de Atos dos Apóstolos, eu entendo isso. Esse título pode acabar sendo um pouco enganoso. O verdadeiro protagonista é o Espírito Santo. O Espírito capacita a fala, o Espírito direciona a missão, ele derruba barreiras, ele até interrompe sermões. Em Atos, o Espírito desce sobre judeus, samaritanos, gentios, homens, mulheres, escravos e livres, sem discriminação. Isso é revolucionário, porque no mundo antigo o acesso ao poder divino era mediado por templos, ou sacerdotes, ou etnia, ou status, não por gente comum. Atos declara que agora Deus habita dentro do seu povo. O Espírito não apenas consola os crentes, olha só que interessante, ele os empurra para fora e frequentemente em direção ao perigo, isso mesmo, ao desconforto e até ao conflito cultural. Atos nos mostra que a Igreja de Cristo não foi pensada, não foi criada para ser um lugar privado ou passivo. Ela faz parte de um movimento impulsionado pelo Espírito que se recusa a ficar contido. Terceiro insight, Atos é uma história da graça que atravessa fronteiras. Curiosamente, uma das tensões mais ignoradas em Atos não é a perseguição romana, mas a resistência dentro da própria igreja. Repetidas vezes, Deus se move mais rápido do que os cristãos se sentem prontos ou confortáveis. É assim ainda hoje. Samaritanos recebem o Espírito, gentios são batizados sem se tornarem judeus. A comunhão à mesa atravessa as leis da pureza. Paulo se torna o principal missionário em vez de Pedro. Atos mostra que a missão de Deus desafia constantemente expectativas religiosas. Então, a pergunta diante da igreja primitiva não era: Deus está agindo? Não, mas estamos dispostos a aceitar as pessoas que Deus está incluindo? Atos nos ensina que fidelidade muitas vezes significa abrir mão do controle e confiar que a graça de Deus é mais ampla do que as nossas tradições. E por que Atos ainda importa hoje? Atos nos lembra que a Igreja de Jesus não é uma instituição estática, tá bom? Ela é uma missão viva. O reino de Deus continua avançando. O Espírito continua em ação. E a história não termina no capítulo 28, não, ela continua por meio de testemunhas fiéis hoje. Se o Espírito ainda está se movendo, a verdadeira pergunta então é esta: estamos dispostos a seguir para onde Deus nos conduz, mesmo quando isso desestabiliza nosso conforto, nossas suposições, nossas fronteiras e nossos limites?
E aqui um toque final de Atos. Eu não sei se você já percebeu, mas o livro de Atos não termina com um amém, uma resolução ou um sentimento de fechamento. Já percebeu isso? Ele termina com uma porta aberta, porque a história nunca foi feita para parar. Jesus continua sendo rei, o Espírito continua em movimento e o reino de Deus continua avançando no mundo. Atos não é apenas história para ser estudada, é um convite para ser vivido. A pergunta que Atos nos deixa não é o que Deus fez necessariamente, mas se nós estamos dispostos a seguir o Espírito para dentro da história em andamento que Deus ainda está escrevendo por meio do teu testemunho e da tua fidelidade.